cabe ao grupo desenvolver e entender, né? Como os grupos têm feito ao longo da matéria. Aí. Eu tive contato enquanto monitor. Primeiramente, a gente vai definir nossas variáveis de entrada, aquelas que não vão depender de contas, né? Que no meu caso, no meu código, está quando termina a estrutura de repetição chamada procedure, né? Beleza. Que tem a ver com a geometria do meu trocador de calor e do catálogo, né? Do fabricante, ok? Número de placas, número de espessura, do mais, altura efetiva, comprimento, tudo dado geométrico aqui. Características dos sistemas, a questão de resistência de incrustação da fluido frio, no fluido quente, ok? Outros valores de geometria aqui, no caso cálculos, que são feitos a partir de dados de geometria também, não tem muita coisa de tipo, que vão variar de acordo com o número de placas, no meu caso, né? Beleza. Alguns parâmetros que a gente pegou do livro, se não me engano, é o KKC que a gente usou, que tem bastante fórmulas de várias geometrias diferentes, casco, tubo, trocador, placas planas, enfim. Propriedades do fluido quente, fluido frio. Isso aqui será o nosso chute inicial, né? De temperatura de entrada do fluido frio, fluido quente, e temperatura de saída do fluido frio, do fluido quente. Aqui eu comentei minha entrada, minha temperatura de entrada aqui está comentada, então, mais aí no finalzinho do vídeo vai ficar evidente porque eu comentei isso aqui, tá? Aí eu tirei o comentário, e para comentar a gente faz isso aqui, ó. Aspas duplas aqui, beleza? E por fim, o resto dos meus parâmetros estão aqui dados, né, de entrada. No caso, seria meu chute inicial, né, para temperatura de entrada do fluido frio e temperatura de saída do fluido frio, temperatura de entrada do fluido quente, temperatura de saída do fluido quente, né? Deixa eu puxar isso para cá. E aqui eu fiz bastante comentário no código. Eu recomendo que vocês também façam muitos comentários no código de vocês, porque um dia você fez tudo e estava iluminado, no dia seguinte você vai ler o código e não entendeu nada. Se não tiver comentário, você está enrolado. Até para a sua dúvida para a professora, para outra pessoa da monitoria também, tem que saber. Beleza. Dados de entrada. Eu vou definir essa minha estrutura de repetição, que chama procedure, e no final, depois de feito o código bonitinho, eu vou chamar ela, tá? Então, de início, o que a gente pode falar da nossa estrutura chamada procedure? Aí, a gente fala que você vai dar um nome para ela. É como se você estivesse definindo uma função em C, sabe? Na linguagem C. Tu vai pegar e definir uma função, vai colocar vai definir ela, colocar o nome dela, abrir os parênteses, colocar os seus parâmetros aí dentro, né? De entrada e saída. Aqui é a mesma coisa. Então, abre parênteses aqui, coloca todos os dados de entrada, tudo que está fora do procedure, ou seja, tudo isso aqui, ó, eu chamei aqui dentro. Aí vai ter dois pontos aqui, em um dado momento, vai ter dois pontos, e todos os parâmetros de saída, eles têm que dar depois dos dois pontos. Não pode faltar um, tá? Se faltar um, vai dar erro, não vai rodar o código. Então, vamos achar os dois pontos aqui, ó. Achei, ó. Entre o TSQ e o KP, tem dois pontos. Então, tudo que está daqui para trás é parâmetro de entrada. Está fora do meu procedure. Tudo que está depois dos dois pontos é parâmetro de saída. Eu defini ele dentro do procedure, tá bom, gente? Tudo que teve conta aqui, tá aqui, ó, tá aqui dentro. Então é igualzinho, tá? Se quiser parar para olhar com calma, tirar um print, comparar, né? Aqui. Beleza. Agora vamos lá para o nosso código, para o nosso procedure. Eu começo o trabalho aqui, faço os comentários, começo o código, defino ele, eu vou colocar procedure, aí o nome dele, que chama calcula, underline, análise térmica, abre parênteses, e entre parênteses eu coloco dois pontos primeiro, aqui,
E tudo que for variável de entrada, que está fora do procedure lá, que eu comentei no início ali, vai estar aqui. Tudo que for usar dentro do procedure vai estar aqui, ó, porque ele vai ser como um parâmetro de saída, né? Beleza. Eu defini essa aqui é a estrutura do meu procedure. Eu, eu coloco definir ele aqui, né? Eu coloco, escrevo repeat, aí eu vou colocar todo o meu código abaixo do repeat, e para sair do meu, para fechar a estrutura de saída, eu coloco o until, enfim, né? Tá em inglês. Vamos ler em português until, né? E a linha de baixo coloca o end e o nome da minha do meu procedure aí criado, que no caso é calcula análise térmica. Essa é a estrutura. O que vai estar no meio aí é o que nos interessa saber, né? Que a gente está fazendo isso aqui tudo para calcular e atualizar o valor de temperatura de saída, tanto do fluido quente como do fluido frio, né? No meu caso, eu tive que atualizar os dois valores de saída, né? Beleza. Então, eu defini minha função e eu tive que colocar um contador aqui no começo, que é o seguinte: eu quero que minha função retorne o valor de temperatura de saída para os dois fluidos, né? E eu quero que essa temperatura ela esteja pare de variar a ponto de ser a temperatura anterior e a nova calculada seja menor do que 1 grau. Isso significa que eu cheguei na temperatura correta que eu quero chegar. Caso isso não acontecer, nunca chegar a 1 grau, ele vai ficar repetindo de modo infinito, né? Por isso que eu coloquei esses contadores aqui. Porque quando chegar no contador end, ele vai dar o valor, né? No caso, pode ser 10, coloquei 100, pode ser 100, pode ser 10. No end, ele vai. E aqui eu iniciei pegando dados termodinâmicos da própria biblioteca do ES para o fluido frio, para o fluido quente. Aí você observa aqui ó, que minha temperatura de filme, ela vai pegar minha temperatura de entrada, que eu defini lá fora, com a temperatura de saída, que eu também defini lá fora. Foram meus chutes iniciais, né? Você pode dar um chute com base em algum artigo, com base em um conhecimento prévio, um chute do zero mesmo, né? Enfim, né? Agora, aqui eu calculei a questão da temperatura do filme da placa, né? Beleza. Aí a gente vai fazendo os cálculos que são necessários. No meu caso, eu tive que pegar a condutividade da placa. O meu material dela é titânio e tem ES. A gente vai calcular os nossos coeficientes convectivos, né? Iniciar o cálculo deles. Coeficientes dos fluidos, né? No caso, eu precisei saber vazão, volumétrica, vazão mássica, fluido máximo, número de Reynolds e Prandtl, eu calculei tudo aqui. Isso para cada fluido. Fluido frio, índice F. E a mesma conta que eu fiz para o fluido quente, que é o meu índice Q. Segue o baile aqui. Coeficiente convectivo, né? Vamos calcular para cada um. Então, peguei o núcleo aqui, para o fluido quente, fluido frio. Aí eu cheguei no meu Hzinho, fluido frio, fluido quente, né? Beleza. Resistência global. Depois a gente vai calcular as duas efetividades, uma para o fluido frio, outra para o fluido quente. Beleza. Dessas duas efetividades, gente, isso aí é coisa da matéria, tá? Se tiver dúvida, essa parte a professora consegue explicar para vocês, porque é a conta matéria, não é do código esse não. O código eu usei esse if aqui para comparar, mas a ideia, se eu fosse fazer na mão, você ia fazer isso na mão e comparar na mão, tá? Beleza, enfim. Eu abri esse if aqui para saber qual deles é o maior valor e qual é o menor valor. Porque com o menor valor eu vou calcular o meu NUT, né? NUT, e depois a efetividade. Por isso que eu usei esse if aqui. Então temos os nossos efetividade, capacitância do fluido frio e do fluido quente. Eu comparo para ver qual é o menor, qual é o maior e o menor. Eu fiz o seguinte, se if minha capacitância do fluido frio for menor que o fluido quente, isso significa que se ele é menor, então ele é o valor mínimo, né? Então, a gente vai ler essa linha aqui, ó. O C mínimo recebe o capacitância do fluido quente. E o C máximo só pode ser o fluido
o fluido frio, né? Aí o fluido quente aqui, como se lê aqui. Beleza. Esse CR aqui, a capacitância relativa, é dar o cálculo do C mínimo e C máximo, né? Beleza. Mas, caso contrário, se o meu CF não for menor que o CQ, quer dizer que o meu CF é máximo e se o meu CQ é mínimo. Como a gente lê aqui, ó, dentro do else. Beleza? Beleza? E o meu CR recebe o. Eita, o mínimo sobre o máximo, né? Valeu, fechou. Aí a gente vai calcular o NUT, e a partir do NUT a gente vai a efetividade, se não me engano, esse Czinho é efetividade. Beleza? Do balanço de energia, a gente vai definir nossa taxa de calor, né? De transferência de calor. C vezes variação de temperatura, né? Aí depois a gente vai fazer essa conta aqui. No caso, observe que o Q máximo diz o C mínimo, né? Que no caso, o C mínimo é definido essa estruturazinha de if aqui, tá? Seguimos para o grande objetivo desse código aqui, que é a temperatura de saída, né? Então, a temperatura de saída do fluido no meu fluido frio, eu chamei de 2 aqui, vai ser igual à temperatura de entrada mais o valor de calor transferido. Isso aqui tudo aqui, ó, é o valor a taxa de calor que foi transferida para o meu fluido frio, beleza? E a minha temperatura de saída do fluido quente vai ser minha temperatura de entrada do fluido quente, subtraído menos o valor de transferência de calor, né, sobre ele. Por que, que tem mais para um e menos para outro? É pela lógica da física mesmo, né, gente? A gente está em um trocador de calor, entre uma coisa fria e outra coisa quente. Quando os dois trocarem calor, o que está frio vai aquecer, né? Vai aumentar a temperatura, vai receber o calor transferido. E o que está quente, ele cedeu o calor, então ele vai perder temperatura, né? Por isso que a gente usou isso aqui, ó, tá vendo? No caso, o meu fluido frio, ele aumentou, né? O mais aqui. O meu fluido quente, ele cedeu, né? Transferiu calor, perdeu calor. Por isso menos aqui, tá bom? Beleza? Aí se quiser observar bem o que significa, é isso aqui, ó. O C mínimo vezes a diferença de temperatura, ó, é o Qzinho aqui, ó. Transferido, tá vendo? Esse MFCP, né? Opa, vamos subir aqui. É isso aqui, ó, a capacitância do fluido. MFCP. Um para o fluido frio, outro para o fluido quente, tá bom? Beleza? Seguimos agora. Aí daqui, conta a minha geometria, eu tive que calcular o perda de pressão. E essas contas a gente consegue ver com base em artigos, tese de doutorado, o livro e tal. Então dá uma olhada no livro para vocês saberem como usar essas coisas para sua geometria. Ok. Aí tá bem comentado aqui o código, se eu dar uma pausa para ler essa parte aqui. Beleza. Seguimos para o cálculo de potência consumida. Conforme se vê aqui, a gente chega no somatório total de potência, né? Que a partir disso aqui a gente vai saber quanto de. Qual motor você vai escolher, né? Para motor correto, porque vai dar conta de puxar isso tudo aí, né? Tem que ser uma potência maior do que a que você encontrou aí, né? Levando em conta o rendimento do seu motor também. Avaliar a eficiência térmica, CT aqui, beleza. Agora a gente vai chegar no valorzinho final. Lembra que eu falei que o grande objetivo é esse aqui, ó, que a gente calculou a temperatura de saída. Show! Aí a gente chega nessa parte aqui, meu contador ele vai receber um valor a mais, porque todas as contas já acabaram, então eu vou incrementar o meu contador. E eu vou fazer isso aqui, ó, que é a diferença de temperatura entre meu valor, minha temperatura de saída, que na primeira vez que eu vou rodar o código, ela foi chutada, e minha temperatura de saída calculada, que é essa linha aqui final, né? Aí eu vou pegar essa diferença aqui e colocar dentro de um módulo, que é esse ABS aqui, pegar o seu valor módulo, independente se é positivo ou negativo. E eu vou pegar esse ΔF pro fluido frio e fluido quente, tá? Beleza. Aí, no meu caso, eu queria que essa diferença fosse menor do que 1. Se for menor do que 1, quer dizer que tá legal, eu cheguei num valor de temperatura aceitável e acabou meu código por aqui. Então,
eu vou fazer um if aqui, vamos verificar se o meu delta de temperatura for menor do que 1 para o fluido frio e para o fluido quente. Eu coloquei o end aqui porque as duas condições devem ser satisfeitas. As duas, exatamente as duas, tá? Não pode ser uma ou outra não. Por isso o end aqui. Só, vocês entenderam? Só para você entender o que eu fiz aqui, ó. Esse delta aqui é a diferença de temperatura entre o que eu calculei aqui no código e o que eu inicialmente tinha chutado. De saída, tá? Temperatura de saída do seu fluido. Então, beleza. Então, se o meu delta for menor que 1 para os dois casos, então a gente vai ler a linha de baixo aqui, que é o seguinte, a gente já bateu o nosso objetivo, a gente pode sair do código. O meu contador já vai receber o valor final, o contador end, que é o meu valor final aí, de contadores que eu coloquei, né? Que eu defini lá em cima, né? Aí o meu contador recebe o valor máximo e isso é a condição, quando a gente bate o valor de count end, é a condição necessária para sair da minha repetição e acabar aqui. Mas caso, else, né? Caso não tiver satisfeito essas duas condições aqui, então a gente vai fazer que na minha temperatura de saída do fluido, ela, que inicialmente foi chutada, ela vai receber um valor novo, que vai ser a temperatura de saída calculada. Tá vendo? Então aquela temperatura de saída, ela vai receber o valor calculado aqui. Beleza? Show. Então, imagine que a gente satisfez essa situação aqui, vai ler essa linha aqui, vai ignorar essas linhas e vai chegar aqui, ó, until o contador, até o valor de contador ser maior ou igual o valor de contador final, que é para mim sair. Como a gente entendeu que satisfez essa primeira linha e o contador ele recebeu o valor do contador final, então isso aqui vai ser positivo, vai ser positivo, né? Vai ser satisfeito. E aí a gente vai sair da repetição. Aquele repeat lá vai fechar aqui. Com isso, lê a linha de baixo. Desse linha de baixo, a gente vai sair do nosso calcula análise térmica, que foi o procedure que eu defini, né? Beleza. Então, essa é a estrutura que vai ser usada, tá bom? Mas imagine, antes de deixar de falar disso aqui, imagine que não bateu, não não ficou diferente, não ficou melhor do que uma temperatura. Imagine que ficou, sei lá, meu delta aqui ficou 10, por exemplo, para um dos dois aqui. Então não vai satisfazer, vai cair nessa linha aqui, ó. Meu TSF vai receber o meu valor calculado, beleza? Aí com isso a gente vai fazer o caminho que o computador faz dentro dos códigos, né? Então recebeu o valor calculado, então vai voltar para cá. Meu TE de entrada aqui, né? Temperatura de entrada, vai ser o que definiu lá fora do procedure, lembra no início do vídeo que eu falei? Lá fora. Ele vai somar o seu TSF. Tá vendo o TSF aqui? Ele foi atualizado, né? E recebeu um novo valor. Só para lembrar vocês aqui, ó. Recebeu esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Seu TSF, ele recebeu o valor que foi calculado aqui no finalzinho do código, viu? Por isso que o código ele é iterativo, ele vai mudando o valor dos takes, porque a gente vai atualizando ele a cada vez que vai rodando o código, até bater a condição do delta ser menor do que 1. Show? Aí segue, vai refazer todas as contas aqui. Isso for do frio, índice F, e for do quente, isso é índice Q. Refaz todas as contas até chegar lá de novo, nessa questão aqui. Vai calcular o seu delta, contador conte mais um, calcula o delta aqui, vamos supor que deu menor que 1 agora, certinho. Aí vai ler aqui, opa, deu menor que 1, o contador recebe o valor final, aí vai pular esse else, vai chegar no until receber o conte final deu o valor, o conte deu o valor máximo, o conte end, né? E vai sair. Beleza, saiu, acabou sua, seu procedure aqui, né? Aí o que você faz? Depois de definir seu procedure, definir suas variáveis de entrada aqui fora do seu procedure e tal, tu vai pegar e chamar ele, né? Essa estrutura aqui, ó, calcula a noise térmica, que é o seu procedure, e vai abrir o parênteses e colocar igualzinho você fez na hora de definir o seu procedure, tá?
todas as variáveis antes de entrada, né? Vão estar antes do ponto dos dois pontos. E ó, dois pontos está aqui, tá? Tá vendo? Dois pontos aqui antes do TSQ. Tudo de entrada vai estar aqui. E depois todas de saída, todas que estão dentro do seu procedure vão estar aqui dentro, tá bom? Isso aí. Beleza, é isso. Aí tem que plotar gráfico, né? Então vamos plotar um gráfico aqui para vocês verem como é que é. Isso aqui já está comentado, porque na hora de plotar gráfico a gente precisa comentar algumas linhas, né? Só para entender mais ou menos a lógica de plotar um gráfico. A gente vai plotar um gráfico a partir de uma tabela paramétrica. Então, vou já uma tabela que tenha o meu, vou pegar o T mais bonitinho de ver, tá? Isso aqui foi a minha apresentação do semestre que eu fiz. Meu grupo, né? Que a gente fez em grupo, obviamente, não fiz sozinho. Beleza. O T pelo Q. O Q é a taxa de calor, né, transferido. Uma das variáveis que ela vai precisar vai ser essa temperatura. No caso, a temperatura de entrada do fluido frio, né? Beleza. Se eu não usasse minha tabela paramétrica, se eu não variasse o valor de temperatura, esse T aqui, a gente teria só um valor para o T. Então, imagine que tem só um valor para o T. Então, o meu Q vai ter só um valor também na sua imagem, né? No eixo Y. Tá vendo? Então, seria só um ponto aqui, não teria um gráfico. A gente quer um gráfico. Então, a gente precisa variar o valor do T dentro de um intervalo que seja conveniente para a gente. Nesse caso, esse T foi variado de 260 até 380. Beleza? Beleza. Por isso que a gente usa a tabela paramétrica, que a gente vai pegar e variar uma das variáveis, né? vai, vai variar o intervalo dela aí, para poder gerar a imagem, né? XY, tal função, né? Tem o domínio imagem, né? Para poder ter valores com base nessa variação, né? Senão a gente só teria um eixo cartesiano com alguns pontos jogados, não teria um gráfico. A motivação é essa, então a gente vai fazer agora o gráfico. A gente vai aqui em plot não, primeiro fazer a tabela paramétrica, tables. Tu pode vir aqui ó, na mão, new parametric table, ou então vem em table aqui, new parametric table. Vai abrir aqui, número de linhas, 10, 20, enfim, quanto você quiser. O nome da tabela paramétrica. A gente vai fazer o Q e o T, né? Ó, observa o seguinte, quando você aperta em cima, ó, se você for apertando em cima do outro, vai adicionar tudo, tá? A gente não quer isso não. Então, eu vou tirar aqui. Só para vocês terem cuidado na hora de selecionar, senão vocês vão se enrolar aí à toa, né? Beleza. Eu quero o meu QT. Então, quando aparecer o QT, eu vou selecionar ele. Ó, opa, o Q apareceu aqui. Eu não quero o Q mais, vou apertar em cima dele para desselecionar. E o T, show. Adicionar, adicionei as duas variáveis, ok. Beleza. Puxar aqui para o lado. Aí o meu TE, eu quero variar ele, então eu vou em Alter Values, primeira última linha, se quiser adicionar o número de linhas aqui, ó, 20, depois você vê que vai atualizar o valor ali, tá? Aí você pode estar variando de modo linear, de modo incremental. Como é que é linear? Você coloca o valor inicial, por exemplo, 260, igual a gente viu, né? Foi de modo conveniente, é interessante colocar esses valores aqui, até 360, o valor inicial e final. Daí, que isso aqui faz? Ele vai pegar o número de linhas que você tem aqui e vai dividir os valores igualmente entre o número de linhas que você tem, né? Vai começar de 260 até 360, então cada linha vai receber um valor igualmente espaçado. Mas imagine que você não quer fazer linearmente, quer fazer de modo incremental. Então tu coloca aqui esse valor inicial e o seu passo, o seu incremento vai ser, sei lá, de 2 em 2, né? Então de 2 em 2 graus Kelvin, opa, Kelvin não tem grau, né? Não, não tem. De 2 em 2 Kelvin, tu vai estar adicionando ele até chegar na sua última linha, né? Beleza? Aqui eu acho interessante usar o linear mesmo, valor inicial, valor final. Ok. Vai adicionando mais 10 linhas aqui, viu? Que inicialmente a gente colocou 20 linhas, 10 linhas. Aí eu coloquei 20 ali, adiciono mais 20 linhas, mais 10 linhas, para ter um total de 20. Beleza, eu vou colocar um run aqui, ele vai rodar. Ok. Rodou.
Então temos nossa tabela paramétrica aí. Ah, viscosidade, alguma coisa. Ah, ele vai calcular. Vou voltar para essa tabela aqui, ela já está feita. Tá vendo aqui? Eu já cheguei de fazer algo, algo anteriormente. Nossa, eu calculei foi quase tudo aqui, nossa. É porque a gente tem que gerar um monte de gráfico, por isso que eu já calculei um monte de coisa. Aí tá vendo? O que varia de acordo com a sua variável lá atrás. Coloquei todos os parâmetros aqui de uma vez só. Para gerar um gráfico um monte de gráfico de uma vez só. Não vai rodar porque eu mudei algumas coisas, né? Eu peguei um código pronto aqui, tá, gente? Mas confia que isso que roda, tá? Beleza. Aí depois de fazer a sua tabela paramétrica, tu vem em. Pode fechar aqui. Beleza. A gente vai fazer um gráfico. Então a gente vai em plot, new plot, XY. Ou então tu vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeiro, new plot window. Show. Vai dar o nome pro seu gráfico, vai plotar. No seu eixo X, no caso é temperatura, né? O TF aqui. O eixo Y vai ser o quê? O calor transferido. Que. Cadê? Procurar com calma aqui. Opa, passou. É o que aqui? Beleza. Aí, alguns cuidados interessantes. Aí, viu? Tem que tomar cuidado na hora do que tu for selecionar, senão vai plotar mais de uma coisa aqui. Só quero uma coisa. Só tem o que aqui, né? Isso, só tem o que selecionado. Muito bom. Ó, o valor, na hora de plotar o gráfico, tá vendo aqui, ó? Ele vai variar daqui até aqui e o que também, daqui até aqui, tá vendo? Então tu vai colocar o intervalo aqui, ó, que vai aparecer no seu gráfico, mínimo, máximo, tal, tal, aqui, mesma coisa que o nosso aqui, no eixo isso, coloca o intervalo, né? Ou seja, quanto que vai estar espaçado no seu gráfico aí. Linear, se quiser colocar umas linhas de grade, pode colocar também, se quiser. Ah, o tipo de linha, cor, símbolo e tal, ok? Aí gerou o gráfico aqui. Quero adicionar um título. ABC, título. Escreve aqui o título, ok? Então pode pegar e arrastar, colocar ele em negrito aqui, por exemplo, coloca B aqui, aí ficou entre barra B aqui, tá vendo? O título aí ficou em negrito. Tu pode pegar, ver se é unidade, por exemplo. Tu pode pegar aqui, dar 2 cliques e editar, né? Colocar a unidade correta aqui. Vou tirar, por exemplo. Aí, ó, saiu. É isso. Assim que plota os seus os gráficos aí. Aí, beleza, finalizou. Vamos exportar o nosso trabalho. A gente vai vir aqui. Beleza, eu quero equation, formato equation também. No caso equation, essa sua tabela onde você escreveu seu código, formato equation é aquele que fica bonitinho, sabe? Que fica uma fração bem montado e tal. Vamos colocar os plots também, todos os plots. No caso aqui, ó, do meu trabalho, eu fiz muito plot, né? Por isso que não foi que, no caso, ok. Aquela conta lá já estava, esse plotagem que eu mostrei para você já tinha sido plotado anteriormente. Ok? Com linha de números, pode ser. Aí tu vai em print. Ah, ó, e aqui, ó, você coloca para sair em PDF, tá? Senão você vai jogar para sua impressora aí e vai imprimir muita folha aí. Só tu sai em PDF, print e escolhe onde você vai salvar e vida que segue. Então é isso que eu tinha para mostrar. Espero que esse vídeo seja um guia aí para vocês conseguirem fazer a questão de estar variando, atualizando o valor de temperatura de saída, né? O grande objetivo do vídeo é esse, e mostrar como faz para plotar um gráficozinho, abortar. Então imagine que também, opa, print não, cancelei. Às vezes trava esse, tá, gente? Imagine que tu quer adicionar alguma coisa a um gráfico. Acho que a gente meio que overlay. Não, vou mostrar isso aqui não. Acho que para essa matéria não precisa. Fechou, gente, é isso. Agradeço a atenção. Tamo junto.